Boa noite a todos. Planeta Caminhão ao vivo, mais uma transmissão ao vivo nossa aqui na cobertura da maior paralisação dos caminhoneiros da história do Brasil. Hoje, 8º dia de paralisação, a gente vai fazer um boletim nacional. Vou mandar um abraço aí pro Serjão, que está online aí, a Paula Soneghetti, que está sempre conosco, um carinho muito especial para você. Todo mundo que está com a gente aí, vamos esperar o pessoal chegar. Luciana, boa noite. Alaide Vieira, boa noite. Olá. A Ariana está conosco. Marisa Campos Ferraz, dizendo aqui que Brasília está pegando fogo. Aninha Cardoso, esperando notícias. Aqui está todo mundo esperando notícias, né? Uma definição dessa condição aí da paralisação que já dura 8 dias e que tomou completamente o Brasil, né? Paralisou diversos setores. Teve aí toda a questão aí da falta de abastecimento e os caminhoneiros, com seu pleito mais do que justo, né, conseguiram mobilizar um país inteiro, né? Não se falou em mais nada durante essa semana nos noticiários. Um abraço para a Lúcia, a Ariana Oliveira, locutor Michael Mello também aqui. Muito obrigado, gente, por estar conosco aqui nessa transmissão. Eu juntei aqui, o pessoal tá falando que o meu áudio tá baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Eu vou chegar a câmera mais perto para ver se melhora. Será que melhorou? Vamos lá, continuamos. Hoje de manhã, né, eu iniciei os trabalhos aqui por volta das 5 da manhã. Consultei várias bases de caminhoneiros no Brasil inteiro, conversei com mais de 150 caminhoneiros. Um abraço para o Bruno Pires, que está com a gente aqui, pessoal de Paraguaçu Paulista, um abraço aí, prestigiando a gente, muito obrigado. Muito obrigado ao Leonardo Almeida. Eu vou dar mais um tempinho para o pessoal ir chegando, né? Enquanto isso, a gente vai batendo um papo. Eu preparei aqui um boletim, eu voltei aqui para a base, né, para a gente com calma, ter uma conexão boa e um ambiente tranquilo para a gente poder conversar e fazer essa live aí. Está aberto aí para as perguntas da galera, do pessoal. Está aberto aí para que todos possam participar. Muito importante aí, isso aí, né? E um abraço para Kelly Alves, que está conosco, Diogo Sintra. Vamos esperar o povo chegar aí. Jéssica, Londrina, no Paraná, um abraço para Londrina, no Paraná, terra boa, já morei lá. Leonardo Almeida está aqui também, mandando a sua manifestação. Neto Melo. O pessoal está perguntando muito aí se haverá intervenção militar, né? A tão falada intervenção militar. Pessoal, pelo que nós sabemos, né, do pessoal do Exército, primeiro que o Exército, em várias declarações, sempre reiterou que está junto com o povo brasileiro, junto com os caminhoneiros e que jamais utilizaria a força, né? O governo teme. Um abraço para o Gil Churupita, que está aí com a gente. Gil, valeu, grande fã do Planeta Caminhão. Essa questão dos militares aí, por todo momento os militares disseram que estariam a favor dos caminhoneiros, que jamais utilizariam a força contra o povo brasileiro, né? O povo trabalhador que está nas ruas fazendo a paralisação. E quanto à intervenção militar, eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu não sei qual é o plano dos militares, não sei o que vai acontecer em relação a isso. Então eu vou falar do que nós sabemos, né, até o momento. O que nós sabemos é que em 8 dias, mais de 1 milhão de caminhões ficaram parados. Essa é uma estimativa que nós temos, pode ser muito mais do que isso, né? E milhões de pessoas nas ruas engrossaram o caldo, engrossaram essa manifestação junto com os caminhoneiros, com várias reivindicações. Primeiro, é um momento político muito, muito importante, porque o povo está indignado, todo mundo está muito cansado dessas condições, né, de trabalho que o brasileiro tem hoje. Falando especificamente do caminhoneiro, né? Qual é o problema do caminhoneiro hoje no Brasil? Não é só o diesel, né, pessoal? É o diesel, é o alto custo, a falta de condições nas estradas, a falta de pontos de parada para que os caminhoneiros possam descansar e cumprir a lei. Um abraço aí para o grande Carlos Biagini, da Scania, está com a gente também aqui acompanhando a nossa cobertura.
pessoal aí está em peso com a gente. Já temos 1.600 pessoas ao vivo conosco aqui para acompanhar a nossa transmissão ao vivo, para que a gente faça aí um boletim nacional, né? Durante toda essa semana a gente fez aí uma cobertura aqui em São Paulo, né, com as limitações que nós temos em relação ao combustível. Tentamos em vários pontos, conseguimos fazer aí a cobertura em diversos pontos, e o grande epicentro dessa paralisação, a grande espinha dorsal da paralisação dos caminhoneiros foi e é ainda a rodovia Regis Bittencourt, uma importantíssima ligação, né, entre o centro do país e a região sul, né? Então a gente ficou lá, conversou com centenas de caminhoneiros, a gente mostrou para vocês, apesar do que a grande mídia estava veiculando, que a greve, a paralisação não tinha acabado, e ela não acabou ainda, né? É muito importante dizer, a paralisação não acabou ainda. Os caminhoneiros ainda estão em diversos pontos. Opa, deixei a câmera cair aqui, me perdoem. A paralisação acontece em diversos pontos do Brasil e não acabou. Eu preparei aqui um boletim de acordo com as informações dos próprios caminhoneiros que estão aí mobilizados no Brasil inteiro, né? Então vamos lá. O que eu tenho aqui, os estados que ainda têm paralisação: Rio Grande do Sul, São Paulo, o interior de São Paulo, a capital, parte do litoral, a região da Tamoios ali. Em Pernambuco tem paralisação ainda em vários pontos. No estado de Goiás existe também paralisação na região ali de Catalão, Senador Canedo e também Aparecida de Goiânia. No Pará tem alguns pontos de paralisação. Na Bahia, principalmente ali na região de Camaçari, o pessoal está paralisado. Existe também os caminhões que fazem o transporte de veículos, estão dentro do pátio, né? Estamos aqui mandando o pessoal de Mogi das Cruzes, mandando um abraço, mais um pessoal de Londrina, Brusque, Santa Catarina. Então, só para a gente retomar, né? Ainda há paralisação em 20 estados no Brasil inteiro e mais no Distrito Federal. E qual é o balanço que a gente faz dessa paralisação, que é a maior manifestação dos caminhoneiros da história do Brasil? Em primeiro lugar, né, os caminhoneiros mostraram sim a sua força, mostraram que estão unidos e mobilizados em torno de um propósito, né? Eles querem melhores condições, e o estopim de tudo isso foi o preço do diesel, né, que é o principal insumo, o principal gasto do caminhoneiro, o principal gasto que se faz em relação ao seu dia a dia, né? Com esta variação do diesel tão violenta, acontece que o caminhoneiro simplesmente não consegue trabalhar, né? Ele carrega o caminhão dele hoje num lugar e aí ele sai para fazer a sua viagem, daqui a pouco tem outro preço do diesel e aí ele tem que abastecer, daqui a pouco ele não consegue mais manter o seu próprio sustento, não consegue manter a sua margem, né? Ele pega o seu frete e acaba entregando aí grande parte do frete em custos, né? E isso é o grande motivo dessa paralisação, esse é o grande mote. Acontece que, além do preço do diesel, o caminhoneiro passa por vários outros problemas. Aí tem o pedágio, tem as estradas ruins, tem a falta de condições nas rodovias, que é um absurdo. Tem aí também uma pauta que o pessoal falou muito pouco. Vocês são obrigados aí a cumprir a lei do descanso e dirigir aí, fazer uma pausa, só que vocês têm onde parar, né? Então fica difícil, né? Se não houver pontos de parada seguros, o caminhoneiro não consegue descansar, não consegue fazer a sua pausa, que é obrigatória, né? Então, voltando aí para a pauta do dia, que é a manifestação. O pessoal aqui está mandando, ó, tem grandes paralisações mesmo, acontecendo também no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, a Bahia, como eu acabei de falar também. Enfim, em 20 estados, os caminhoneiros continuam paralisados, com grandes manifestações, com grandes concentrações de caminhões, né,
mostrando a sua força. E o que o governo deu de resposta para essa crise? O governo sentou lá e fez um pronunciamento na noite de ontem, explicando aí que vai dar, que oferece, né, para os caminhoneiros a seguinte pauta, né? A fixação do preço do frete mínimo, que seria um piso para o frete, para ajudar aí a balizar o cálculo do frete para o caminhoneiro. Também 46 centavos de desconto no litro do diesel durante 60 dias em todo o Brasil. A questão do eixo suspenso, né, que já era um pleito muito antigo dos caminhoneiros. Por que se vai pagar um eixo suspenso se o eixo não está tocando o solo, não está utilizando a rodovia, né? Isso foi conseguido, foi uma conquista dessa paralisação. E também eles estão prometendo aí separar 30% das cargas da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, para os caminhoneiros autônomos. Caminhoneiros autônomos, que foram os que começaram esse movimento, que são o cerne dessa paralisação, e são aqueles que acabam sofrendo muito, né, com o impacto dos custos, o impacto nas rodovias, no seu ganho do dia a dia, né? O caminhoneiro autônomo é um cara sozinho que precisa de respaldo, precisa ter aí uma tranquilidade, né, e uma condição para que ele possa sobreviver, fazer o seu frete e simplesmente viver do caminhão, o que não tem acontecido, né? Muita gente vendendo caminhão, muita gente desesperada, não conseguindo pagar a prestação do seu caminhão, e aí acaba ficando difícil. Ó, um abraço aí para o Urubatã Júnior, que está aqui com a gente. Muito obrigado, Júnior, por estar conosco aqui ao vivo. Só para atualizar o pessoal que está entrando agora, nós estamos fazendo o boletim nacional da paralisação dos caminhoneiros no 8º dia de paralisação. Então, para recapitular, para a gente afinar o discurso aqui, temos aqui 20 estados que ainda estão em paralisação, incluindo todos os estados do Sul e do Sudeste: São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Em todos esses estados ainda tem pontos de paralisação fortíssimos, né? Os caminhoneiros não arredaram o pé. Lá na Regis Bittencourt, que é o grande epicentro dessa paralisação, eles estão lá mantendo firmemente lá a sua posição contra essas condições ruins, né, do caminhoneiro no Brasil. E a gente tem que fazer agora um balanço para que a gente esclareça todo mundo aí sobre qual é a situação. No dia de hoje, alguns caminhoneiros, representantes aí dos autônomos, estiveram no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, reunidos com o governador Márcio França para reiterar a sua pauta de reivindicações. E agora há pouco, faz mais ou menos uns 20 minutos, eu estava assistindo na TV, ao vivo, o resultado disso. O governador Márcio França entrou aí ao vivo na TV e reiterou que o que o governo, não só do estado, mas federal também, está oferecendo é essa questão aí do desconto de 46 centavos no preço do diesel por 60 dias, a questão do eixo suspenso, né, que não será mais cobrado, a fixação de uma tabela mínima do frete e também o que é muito importante, que o governador de São Paulo já tinha feito a promessa antes e que ele reiterou hoje, é que todos os caminhoneiros, eu disse todos os caminhoneiros, 100% dos caminhoneiros que estavam nas paralisações vão ter as suas multas retiradas. E aí a gente vai entrando aí nos assuntos, vamos pegar tópico por tópico para a gente debater um pouco. Quanto à fixação do preço do frete, é uma questão um pouco complicada e a própria ANTT provavelmente que vai pilotar isso. Existem muitas categorias de caminhão, muitos tipos de caminhão. Existe baú, existe carga seca, existe granel, tem muitos tipos de baú, tem tanque, tem caminhão cegonha. Então, para que haja aí um balizamento do frete, precisa ter uma tabela referencial que as entidades das empresas já têm e precisa ter aí um estudo muito sério para que se chegue aí no mínimo de frete permitido ou possível para cada categoria de transporte. Isso o governo federal já aceitou, né? já disse que vai fazer,
e já vai acionar a Agência Nacional de Transportes Terrestres para que isso seja feito o mais rapidamente possível. A outra questão aí é o preço do diesel, né? Eu estive conversando hoje com vários caminhoneiros e o governo está oferecendo aí um desconto de 46 centavos durante 60 dias e eles prometem mais. Eles prometem que os reajustes sejam feitos a cada 30 dias para que o caminhoneiro possa ter previsibilidade nas suas planilhas de custo, para que eles possam prever e conseguir aí fazer os seus planos, fazer as suas contas, os seus cálculos e não ser surpreendido lá na frente com um diesel mais caro, sem saber se vai piorar, sem saber se vai diminuir a sua rentabilidade. Então, é isso que o governo está oferecendo. As multas e pontuação, né, da CNH, que precisa também, é muito importante que seja contemplado isso, e aí a questão do eixo suspenso. Durante as manifestações, os caminhoneiros começaram aí a ter muitas outras reivindicações, até porque eles conseguiram angariar muito, o pessoal está até perguntando disso agora, eles conseguiram angariar muito o apoio popular, né? E aí, durante as manifestações, os caminhoneiros abraçaram a causa da população e falaram também que estão lutando pela baixa no preço da gasolina. Estamos aqui, eu só peço licença para mandar um abraço a José Carlos Pires Júnior, grande amigo que está sempre conosco aí. Um abração para você aí, muito obrigado. Um abraço para Tatuí, no estado de São Paulo. Voltando, o que precisa ser feito, né, em relação o que foi feito em relação às reivindicações. Os caminhoneiros abraçaram a causa da população e também colocaram em pauta, eles estão pedindo também a redução no preço da gasolina, do etanol e até do gás de cozinha. Ou seja, eles estão falando aí de fazer uma baixa, né, um desconto em todos os combustíveis. Qual é a resposta do governo para isso? Em primeiro lugar, o governo vai ter que fazer alguns malabarismos tributários aí para poder pagar essa conta, né, que vai custar mais ou menos 7 bilhões de reais. E eles já anunciaram que vão aumentar algumas alíquotas de impostos para poder pagar essa conta, né? Outra coisa que é importante que a gente fale aqui é que as lideranças dos caminhoneiros acontecendo aí no Brasil todo, muitas vezes não tinham uma pauta única, né? O que precisa ser agora feito é unificar essa pauta para que haja aí, para que o governo saiba o que os caminhoneiros realmente querem e o que deve ser colocado na mesa para resolver a situação. Uma coisa é verdade e uma coisa eu sempre repeti durante esses dias todos vou repetir, os caminhoneiros do Brasil nessa semana mostraram o seu valor, mostraram a sua força e deram uma demonstração para a sociedade de grande civilidade e de grande mobilização. Primeiro porque em 99% dos pontos de paralisação não houve bloqueios de estrada, não houve violência, salvo alguns casos aí muito isolados, né? Estavam organizados e uma coisa que é muito interessante, né? As redes sociais foram cruciais para que acontecesse esse movimento, né? O pessoal se articulou pelo WhatsApp, se articulou pelo Facebook, trocavam mensagens o tempo todo, trocavam vídeos e fotos, e isso aí que acabou viabilizando que tantas pessoas conseguissem estar juntas nessa paralisação. A situação agora é a seguinte: o governo está esperando aí uma resposta dos caminhoneiros que estão ainda mobilizados, ainda em paralisação em 20 estados, como eu acabei de falar, e mais no Distrito Federal. Além da paralisação dos caminhoneiros, existem muitos lugares em que tem manifestações populares, e aí vem todo o pessoal que fez o apoio para os caminhoneiros, né? Os motoboys, as vans escolares, os taxistas, o pessoal dos carros por aplicativo, né? Uber 99 e outros também, a população em geral. Uma coisa que eu coloco aí em destaque para que vocês reflitam e para que fique muito bem registrado aqui, é que nunca se viu tanta adesão do povo em relação a uma paralisação dos caminhoneiros.
em todo o tempo, a gente passou aí vários dias, eu e o Sérgio lá na Regis Bittencourt, a gente ficou lá de plantão muitos dias fazendo essa cobertura para vocês. A gente viu que em nenhum momento faltou água, em nenhum momento faltou comida, em nenhum momento faltou apoio para os caminhoneiros. Todo o tempo chegava mais comida, chegavam doações das empresas, chegavam voluntários que estavam dispostos a ajudar a fazer aí a distribuição da comida, o preparo da comida, a distribuição de água. E esse foi um dos motivos para que essa paralisação fosse tão forte e durasse tanto tempo, né? E o que é importante ser dito sobre isso, que em contrapartida, os caminhoneiros abraçaram a causa da população e estão pedindo também a redução no preço de todos os combustíveis, não só do diesel, mas também do etanol, da gasolina e do gás de cozinha. E aí o pessoal está perguntando, vou abrir aqui para algumas perguntas. O pessoal está falando aqui, a mídia está atacando o movimento, a TV está dizendo que a greve parou, que a paralisação acabou. O pessoal está pedindo para não esquecer dos produtores rurais, que também pararam seus tratores, as suas máquinas na beira da estrada, também pararam seu trabalho para ajudar, né? Falando sobre essa cobertura da grande imprensa, né, que muitas vezes era meio desencontrada e acabou afirmando várias vezes que a greve que a paralisação já tinha terminado. Isso acontece porque o governo estava negociando com alguns grupos, né, algumas entidades de classe, que no final das contas acabavam não representando a vontade ou a posição dos caminhoneiros. Eles acabaram fechando um acordo, né, com essas entidades na quinta-feira à noite, um acordo que não foi acatado. Primeiro eles estavam oferecendo um desconto de 41 centavos no litro do diesel, e aí o que aconteceu era que os governantes acabavam dando entrevistas e os sindicalistas também dizendo que a greve ia acabar. Não acabou, a paralisação continua. São 8 dias inteiros de paralisação, já é a maior paralisação de todos os tempos dos caminhoneiros no Brasil, e o que precisa ser colocado agora em debate, o que precisa ser colocado em pauta é o que realmente, né, os caminhoneiros estão pedindo para o governo. Uma coisa é certa, hoje existe em pauta essa proposta do governo, que eu vou repetir mais uma vez, né? A fixação do preço do frete, 46 centavos de desconto durante 60 dias, a anistia das multas e da pontuação na CNH, a questão do eixo suspenso dos caminhões nos pedágios, né? Que vai ser isento, e também a destinação de 30% das cargas da Conab para os caminhoneiros autônomos. Eu vou pedir desculpa para vocês que às vezes a minha fala vai estar um pouco... Eu falo de um assunto, falo de outro, é porque existem muitos assuntos, né? E a gente precisa pontuar cada um deles. E ao mesmo tempo eu estou acompanhando aqui as mensagens de vocês e vão surgindo algumas perguntas, alguns comentários que precisam ser debatidos também, né? Agora o Brasil está em compasso de espera, os manifestantes também estão em compasso de espera para que haja um consenso e para ver qual vai ser o posicionamento deles. Hoje, durante o dia que eu estive aí todo o tempo com os manifestantes, a resposta deles é de que não, eles não aceitam essa pauta que o governo está apresentando aí. O pessoal está dizendo que 46 centavos é muito pouco, e o principal problema dessa proposta do governo que eles falam é que 60 dias não são suficientes para que haja a estabilização do preço do diesel. O pessoal está achando que, e com razão, né, está com temor de que depois desses 60 dias, o que vai acontecer? Vai voltar a aumentar o diesel desenfreadamente? Como que vai ser isso, né? Então o pessoal tem bastante temor em relação a isso. O pessoal está perguntando se os petroleiros, se é verdade que eles estão em greve. É verdade. Eles anunciaram aí uma paralisação para a próxima quarta-feira. Os petroleiros também estão fazendo aí uma manifestação. O pessoal está perguntando da gasolina, né? Sim, a gasolina entrou
Obrigado, Ricardo. Valeu, tá falando para você desculpar, está 10, claro. Muito obrigado, viu? É um pouco difícil a gente juntar todos os assuntos na cabeça e falar assim. Eu tô sem pauta aqui, tô sem um roteiro, né? É um pouco difícil de juntar as informações, mas nós estamos aqui para isso, né? Em relação a toda essa questão aí do que foi colocado pelo governo. Os caminhoneiros acham que depois de que passarem esses 60 dias, existe um risco aí de que não haja mais o controle do diesel e depois as coisas voltem ao normal, né? Ao normal, entre aspas, voltem à condição que está hoje e vire aí essa bagunça novamente do preço do diesel, né? Então, existe um impasse. Conversando com os caminhoneiros, eles em uníssono estão dizendo que não aceitam, né? Alguns representantes dos caminhoneiros que foram negociar lá com o governo disseram que aceitavam a proposta, inclusive a ABICAM, que é a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, lá do Fonseca, assinou um documento com o governo federal dizendo que aceita os termos do governo e simplesmente ele falou para que os caminhoneiros voltem às suas vidas e voltem a trabalhar, mas os caminhoneiros no Brasil, a resposta das ruas é muito outra, né? Ninguém se mobilizou, ninguém está saindo da paralisação, não existe um enfraquecimento do movimento, como foi dito na TV, dizendo que aqui em São Paulo 90% dos caminhões já haviam saído da manifestação e que estava esvaziado. Então, simplesmente, os caminhoneiros continuaram e ainda continuam nesse momento. Hoje é segunda-feira, 8h28 da noite. Nós temos relatos aí em 20 estados do Brasil. Já foram 27, hoje em 20 estados, ou seja, na grande maioria do território nacional, existem as paralisações dos caminhoneiros com bastante força. O pessoal está perguntando bastante aqui sobre a questão da intervenção militar, né? Isso é uma questão delicada, que entra no campo da política, né? A gente sabe como funciona isso em alguns termos, e o que eu posso responder para vocês é o seguinte: conversei com o pessoal da Polícia do Exército e com alguns coronéis, e eles estão dizendo o seguinte, que eles apoiam os caminhoneiros. O governo federal, né, o Michel Temer, decretou que ele utilizaria as forças nacionais de segurança, o braço armado do governo, para reprimir a greve, para tirar os pontos de bloqueio. Primeiro que o grande problema deles é que não havia pontos de bloqueio. Então, se não há pontos de bloqueio, como é que você vai usar a força, né? O grande problema do governo hoje, o grande problema deles, a pressão que eles estão sofrendo é que você não pode simplesmente obrigar o caminhoneiro a sentar no caminhão dele e sair dirigindo por aí. Eles não querem, eles estão paralisados. Eles ainda têm coisas a pedir para o governo. E é por isso que eles continuam a paralisação. Alguns querem sair, alguns querem trabalhar, inclusive tem alguns relatos aí de que o pessoal não está deixando o pessoal ir embora, a gente não tem aí uma comprovação disso, mas a realidade é só uma. O governo não tem como obrigar os caminhoneiros a voltar ao trabalho, a sentar no caminhão e sair por aí de novo carregando e transportando. O problema é esse, né? Como que o governo vai fazer com que os caminhoneiros voltem a trabalhar? Oferecendo para eles uma pauta que seja plausível e que seja aí, que satisfaça os pleitos do governo. O pessoal está falando que um certo time aqui não tem mundial. Pessoal, vamos focar aqui na questão da paralisação dos caminhoneiros, né? O problema é esse. O governo hoje não tem como obrigar os caminhoneiros a voltar ao trabalho. E somente tendo atitudes que realmente satisfaçam os caminhoneiros, né, a pauta, o pleito dos caminhoneiros, é que eles vão realmente voltar ao trabalho. Tem um pessoal que está chegando aqui, pediu para falar da gasolina aí. Vamos falar assim. Pessoal, sobre a gasolina, eu já falei agora há pouco, o pessoal que está assistindo há mais tempo, vou repetir, né?
como houve um grande apoio popular para essa paralisação dos caminhoneiros, eles acharam por bem que precisa também pleitear aí uma redução, um desconto também nos outros combustíveis e não só no diesel, né? Também no etanol, na gasolina e no gás de cozinha. O pessoal está pedindo para falar aqui sobre o abastecimento ou desabastecimento das cidades, né? Gente, hoje, ainda nessa noite, não haverá a desmobilização, o pessoal já me adiantou isso. Amanhã eles continuam na manifestação e eles disseram que só irão se desmobilizar a partir do momento que o governo ouvi-los e fazer aí todo o atendimento ao pedido deles, né? Então, como é que fica a situação a partir de agora, né? Estão perguntando aqui, os caminhões que precisam ir embora e não vão poder sair. Existe uma questão delicada aí, porque tem muitos caminhões que estão estacionados, igual fazem na balsa, né? A pouquíssimos centímetros um do outro. Então, às vezes fica difícil tirar um caminhão ali da fila, é complicado, o caminhão tem toda essa dimensão aí, tem esse problema, e estão relatando em alguns lugares que o pessoal não está deixando alguns caminhoneiros sair. O que aí é uma questão complicada, a gente não tem uma comprovação disso, mas a gente ouviu alguns relatos aí, realmente isso aconteceu. Vamos falar com o povo aqui, ó. A Alessandra tá falando aqui que ela acha que não tinha que aceitar os 46 centavos. Valeu, Alessandra, muito obrigado pela sua participação. A Silene está pedindo para falar sobre a paralisação nas refinarias. Vamos lá. As refinarias, elas são um assunto estratégico do governo, né? São elas que alimentam aí, são as artérias que alimentam o país. O que aconteceu hoje é que em algumas refinarias no Brasil, o Exército e também as polícias militares chegaram para os caminhoneiros e pediram aí a desobstrução, e quando não houve o atendimento desse pedido, eles entraram nas refinarias e tiraram alguns caminhões e fizeram aí a escolta desses caminhões para o abastecimento dos serviços essenciais, né? Para que as viaturas policiais não fiquem sem combustível, para que os carros de serviços essenciais também não fiquem sem combustível. Hoje, na base da Petrobras lá em Barueri, o pessoal estava resistindo lá e aí acabou desbloqueando. Então tem algumas refinarias que já estão desbloqueadas e alguns caminhões tanque com gasolina e com etanol estão saindo, mas só para o abastecimento das viaturas e dos carros de serviço que são muito essenciais aí. O pessoal está falando que está muito enrolado aqui, eu estou acompanhando aqui. Gente, tem muito assunto, né? Então, a gente acaba se repetindo e a gente acaba não tendo uma fluidez muito grande, porque o assunto é grande e o assunto é muito delicado, né? Sobre o desabastecimento das cidades. A gente já sabe que as capitais e praticamente todas as cidades do Brasil estão aí com mais ou menos quase 95% dos postos já estão sem gasolina e sem etanol, né? Então a população está aí sentindo o efeito disso. Existem muitas filas nos postos para o abastecimento, a gente viu isso acontecer. E existem alguns lugares que os donos de postos estão aproveitando aí da situação e fazendo uma cobrança absurda em cima do preço do diesel. O pessoal está pedindo para falar aqui sobre advogado que está à frente dos caminhoneiros, questão de PT. Eu não vou entrar no mérito de política, tá? A nossa cobertura aqui é focada 100% no caminhoneiro, 100% nos fatos da paralisação. Então eu não vou comentar essa questão aí sobre PT, partidos políticos, porque eu acho que não vem ao caso, e até porque isso tem a ver com uma das lideranças dos caminhoneiros, que também está em negociação com o governo, e essa negociação ainda não terminou, né? Porque a paralisação não terminou. Então é importante que deixe isso acontecer aí livremente. Os caminhoneiros sabem muito bem a quem eles devem recorrer, eles sabem muito bem quem os representa, né? Então é importante que a gente fale isso também para todo mundo. O Planeta Caminhão realizou aí durante essa semana uma cobertura. A gente fez questão de abrir a câmera e fazer
uma cobertura ao vivo, né, e online, para que houvesse aí uma isenção, uma cobertura que a gente chamou de sem filtro, né, para mostrar para as pessoas, para mostrar para a população e esclarecer o que realmente está acontecendo, né. Então, só para a gente fazer um resumo aí, já começar a finalizar, né, a concluir a nossa live. Peraí que o meu feed de comentários travou aqui. Só um segundinho, pessoal, vamos lá. Estão falando aqui, ó, o Luan Melo está dizendo aqui, ó, o movimento está tão grande que não existe apenas uma liderança. É verdade isso, muito grande e realmente não existe só uma liderança. O Daniel Lima está dizendo aqui que Brasília está sob protestos imensos neste momento, né? Pessoal de Bebedouro, no estado de São Paulo, está dizendo aqui, ó, estão 100% em greve. Todos os caminhoneiros aderiram, mais de 2.000 caminhões. Então, o Ivan está perguntando se os petroleiros realmente estão em greve. Sim, né, eles estão preparando aí um momento aí de paralisação deles, com as reivindicações deles. E o pessoal aqui, o Anderson Rangel, dizendo aqui, eu compartilhei vários vídeos do Planeta. Muito obrigado, Anderson. O pessoal que compartilhou aí a nossa cobertura, valeu demais. Alguns vídeos acabaram viralizando, a gente ficou muito feliz aí em ser o vetor das informações do pessoal para que houvesse aí um esclarecimento aí pro povo do que está acontecendo. O Helder está falando, agradecendo a gente aqui pela cobertura da paralisação, dizendo que está assustado por ver quantos canais de TV não estão fazendo aí um trabalho tão, né, acabaram fazendo uma cobertura que não trouxe muitas verdades, né? É isso aí. Aí o pessoal está perguntando bastante aqui sobre a questão da intervenção militar. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Até porque isso é uma questão estratégica do Exército e a gente não tem muita informação sobre isso, né? O que a gente sabe é que a polícia do Exército está nos locais de paralisação e eles não estão contra os caminhoneiros. Nós conversamos com os militares, eles disseram que estão com o povo brasileiro e que não vão levantar armas e não vão ferir nem atacar ninguém. Vamos lá. Paranapanema está em greve também, aqui estou em paralisação. Mando um alô para Votorantim, para Michele Davi, obrigado. Obrigado aí, valeu mesmo. Falando pessoal aqui do Mato Grosso do Sul, dizendo que está firme na paralisação. O Marcelo Kines está reclamando aqui que eu parei de falar da intervenção militar. Marcelo, é um tema muito importante, é um pedido dos caminhoneiros no Brasil inteiro. Só que assim, por a gente não ter muita informação sobre isso, eu acho melhor, como não é um assunto de governo, de política, e não é um assunto de caminhão, né? Não é um assunto nosso aqui do Planeta Caminhão. Então a gente acaba tendo cuidado, né, de não entrar muito nesse mérito. A gente não sabe. Neto Medeiros, a gente não sabe se vai ter intervenção militar. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que sim, as forças nacionais estão nas ruas e estão fazendo aí um apoio para os caminhoneiros. O Paulo Henrique está dizendo aqui que hoje em São José do Rio Preto foi decretado estado de emergência. Importante falar sobre essa questão do estado de emergência, né? O que acontece? O que é isso? Quando existe uma situação de crise ou desabastecimento, ou uma catástrofe natural, uma chuva, alguma coisa que aconteça, existe aí na Constituição e nos regulamentos das prefeituras, dos regimentos, a figura do estado de emergência e do estado de calamidade pública, né? No estado de emergência, a prefeitura é autorizada a confiscar qualquer estoque particular de combustível para poder abastecer aí os seus carros e manter os serviços públicos. E tem mais, né? No estado de emergência, a prefeitura é autorizada a fazer gastos sem licitação, né? Porque é emergência, né? Tem que fazer um bom uso disso. Rafaela dizendo aqui que Sorocaba está com a gente, muito obrigado. Paulo Henrique perguntando por que o protesto em Brasília não passa na TV. Não sei. Acho que está passando em alguns canais, sim, viu? Tá perguntando aqui, a Bárbara tá perguntando, o movimento está maior onde, além de São Paulo? Não dá para dimensionar onde está maior, mas em muitos lugares está muito grande. Em Goiás está gigante, em Minas Gerais está muito grande, em Goiás, no Mato Grosso a gente também tem relatos de que está muito grande, no Rio Grande do Sul tem uma grande paralisação também, Santa Catarina, Paraná,
Os estados do Nordeste fizeram uma adesão muito grande também à paralisação. Vamos lá, o pessoal está falando aqui, ó, não é mais uma questão de baixar o diesel, é a limpeza geral no Palácio do Planalto. Esse é um sentimento aí dos caminhoneiros, né, e dos brasileiros em geral, né, de uma limpeza, uma questão aí de acabar com a corrupção, que o brasileiro já está bem cansado com tanta corrupção. O Jeverton Marques está pedindo aqui, ó, amanhã faz uma live com o depoimento de um caminhoneiro sobre a greve. Com certeza, Jeverton. A gente fez vários, né, durante essa semana e amanhã novamente nós estaremos na rua para fazer mais uma e ouvir aí os caminhoneiros para saber realmente o que vai ser definido, né? Sandra Lúcia está contando aqui que Guaxupé, Minas Gerais, um abraço para Guaxupé, tem parados lá uns 350 caminhões. O Gabriel Garcia está dizendo aqui, na Grande Florianópolis, o transporte coletivo aderiu também. Balneário Camboriú, o pessoal está em peso nas ruas. Parabéns aí pro pessoal de Santa Catarina. O Robert Rezende está mandando um salve aqui para a gente. Obrigado. Valeu, Robert. Valeu mesmo. Pessoal falando aqui, não desistam, estamos juntos. A Aninha Cardoso dizendo aqui que divulgou a nossa página lá no Piauí. Um abraço, pessoal do Piauí, estado queridíssimo demais, eu adoro vocês. Muito obrigado, viu? Um beijo para Teresina. A Globo, o pessoal tá falando aqui sobre as outras emissoras, eu vou me reservar o direito de não falar, né? A gente fala do Planeta Caminhão aqui, e a gente fala de caminhoneiro, fala sobre caminhão. Esse é o nosso escopo, esse é o nosso trabalho, o nosso foco, né? O Ronaldo Teodoro tá mandando um parabéns aqui pro pessoal. O Josimar tá falando aqui, me fala... O pessoal tá me chamando de Fábio Assunção aqui, para dar uma descontraída, né? Enfim, gente, o grande objetivo dessa transmissão ao vivo era mostrar para vocês, porque a gente ficou bastante focado em São Paulo e mostrando a situação lá na Regis Bittencourt, em outros pontos em São Paulo. Então, o grande objetivo dessa live agora é contar para vocês como está o panorama nacional, né? Como eu disse no começo e repeti algumas vezes, nesse momento são 20 estados que têm paralisação, muitos pontos, centenas de pontos de paralisação, e nesses estados, junto com os caminhoneiros, estão também as pessoas, os populares, né? Existe um grande apoio popular dos caminhoneiros, um grande apoio popular para os caminhoneiros, e que está engrossando bastante essa paralisação. O Claudemir Cabral dizendo aqui que acompanha sempre o Planeta. Obrigado, Claudemir, valeu, viu? Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, está apoiando e ajudando os caminhoneiros na BR-101. Muito importante, viu? Vamos falar sobre... O pessoal está perguntando se a mídia procurou a gente por alguma informação. Sim, algumas emissoras de TV... desculpem. Algumas emissoras de TV nos procuraram pedindo aí um apoio, algumas informações. A gente passou o que a gente tinha, né? Até porque é o nosso dever fazer... chegar à população as informações que realmente estão acontecendo ali no meio daquela paralisação toda. E sim, a gente acabou passando vários vídeos e várias informações para o pessoal da TV, de outros veículos de comunicação, porque a gente precisa compartilhar o nosso trabalho, né? E precisa ajudar também os colegas, né? Um alô para a nossa amiga Débora, que está focada na paralisação, legal. Marcos Cunha está dizendo aqui que Minas Gerais está junto. Valeu, Marcos, muito obrigado. Gente, estão chegando aqui milhares e milhares de mensagens de vocês. A gente bateu aqui mais de 1.200 pessoas ao vivo com a gente. Muito obrigado. Olha lá, o Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, já decretou estado de emergência. Vários municípios decretaram estado de emergência. Tem o pessoal aqui chamando para ir para a rua. Ana Maria Santos, Uberlândia, minha terra natal. Um beijo para Uberlândia, querida Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Estamos juntos. Muito obrigado. Rio Claro está com os caminhoneiros e com o Planeta Caminhão. Valeu, Rio Claro. Valeu, Paloma. Um abraço para você, viu? Interior do Mato Grosso do Sul, todo parado no apoio à paralisação. O Anderson Rangel está me perguntando aqui, ó, Léo, você tem alguma opinião formada sobre a Abican? Olha, Anderson, eu conheço a Abican, eu conheço Fonseca há bastante tempo
E eu sei que eles têm um trabalho sério em relação à representatividade dos caminhoneiros. Eu acho que não existe nada que desabone o trabalho deles. Então, é uma entidade que sempre está aí, está sempre participando dos momentos importantes dos caminhoneiros. Um abraço aí para o Fonseca, para o pessoal das entidades que fazem o seu trabalho aí. Pode não ser o trabalho perfeito que os caminhoneiros precisam, mas sim, eles são uma entidade séria que faz o seu trabalho com certeza. A Tabata Cristina está apoiando 100% a greve. Seria melhor se o Brasil inteiro saísse às ruas. E por aí vão chegando aqui milhares e milhares de manifestações. Um abraço para o Alex Baruco, o pessoal da Scania sempre nos prestigiando aqui. Muito obrigado pela audiência, viu? Muito obrigado a todos vocês. São José dos Campos, a Márcia está falando aqui que está com os caminhoneiros. É isso aí. Vamos fazer aqui um empacotamento das informações para a gente finalizar aqui. Então vamos repetir aqui a grande informação, que é a seguinte: a paralisação não acabou. Isso eu afirmo, eu vi e eu estou aqui em contato com muitos caminhoneiros. A gente está recebendo informações do Brasil inteiro. Não acabou a paralisação. Continuam lá paralisados os caminhoneiros em diversos pontos no Brasil inteiro. Eles estão aguardando aí para ver um consenso entre todos os caminhoneiros para que eles concordem ou não, para que eles deem uma resposta para o governo federal, né? É muito importante que haja uma união, né? Um estado não pode simplesmente fazer aqui um acordo e o outro estado não concordar. Tem que ser uma união nacional, até porque a greve, a paralisação é nacional, né? Então continua. Nessa terça-feira o movimento continua. A gente vai continuar lá na rodovia, também fazendo aí essa cobertura e mostrando para vocês qual é a situação dos caminhoneiros nessa paralisação. E olha só, pessoal aqui, a Vaneide está dizendo aqui, eu não conhecia a página de vocês. Olha que legal. E agora ela deveria fazer legal, agora começou a seguir o planeta. Obrigado, viu? Tem um pessoal aqui mandando as suas manifestações de apoio para os seus candidatos. Muito justo, né? Um espaço democrático aqui. Obviamente eu não vou ler os nomes dos candidatos, porque aqui o meu papel não é esse, né? Mas vocês têm todo o espaço aí dos comentários para se manifestarem à vontade. Então, só para a gente retomar o raciocínio, então. O pessoal, valeu, Alessandro, falando que o pessoal, os cegonheiros do Rio Grande do Sul estão nos acompanhando. O pessoal está perguntando aqui, e a medida provisória? Sim, isso é importante, né? O governo ofereceu aí, então, vamos recapitular o que o governo está dando para o caminhoneiro: 46 centavos de desconto no litro do diesel por 60 dias, a fixação do preço do frete nas tabelas de frete mínimo, multas e pontuação retiradas e o eixo suspenso e também as cargas da Conab para os autônomos. Algumas dessas medidas têm que ser feitas via medida provisória, né, que é uma canetada do presidente para fazer aí acontecer. Segundo o governo federal, essas medidas provisórias estão prontas e elas sairão assim que os caminhoneiros se desmobilizarem, né? Então, amanhã, terça-feira, dia 29 de maio, é um dia importante para a gente saber o que vai acontecer, né? Vamos saber aí qual vai ser o desfecho, qual vai ser a definição dessa paralisação e o que os caminhoneiros realmente vão conquistar, né? Uma coisa a gente sabe, eles já conquistaram o coração do povo brasileiro, mostrando aí a sua importância. Eles conquistaram a atenção da mídia e de todos os setores da sociedade, mostraram a sua força. Valeu, João Marques, mandando aí um abraço top para você também, viu? Obrigado. E os caminhoneiros fizeram uma grande demonstração de força. Eu devo aqui também frisar que a participação popular, a participação das pessoas, as pessoas que foram lá e levaram as doações, ofereceram o seu trabalho voluntário, foi crucial, né? Isso aí foi crucial para que a manifestação conseguisse ter tanto alcance, né? E conseguisse ficar por tanto tempo, né? Muito importante, então, que a gente fique atento amanhã, né? Sobre o que vai acontecer. O pessoal tá me dizendo aqui, eu estava preparando a live, acabei não vendo. O pessoal está dizendo que a medida provisória que traz aí esse desconto do diesel e todas as medidas já saiu às 19 horas.
Eu vou dar uma pesquisada e a gente vai depois fazer aí um boletim, se tiver alguma novidade, se tiver saído alguma coisa, eu faço um boletim do Planeta Urgente daqui a pouco e subo para vocês. A Cris Prado, lá de Guaxupé, está falando parabéns pelo nosso trabalho. Parabéns para os caminhoneiros, né, que estão fazendo aí uma grande movimentação popular sem precedentes. Opa, tô deixando a câmera cair de novo. E é isso, gente. Essa é a pauta do governo, né? Ele está oferecendo aí os 46 centavos, a anistia das multas, a questão do eixo suspenso. Resta saber agora se os caminhoneiros estão concordando com isso, qual vai ser a decisão unificada deles. E amanhã, na terça-feira, nós estaremos ao vivo também, nós estaremos na rua fazendo a cobertura do Planeta Caminhão sem filtro. Uma cobertura jornalística que tem o objetivo de mostrar o que está acontecendo de verdade. Existem boatos, existem conversas aí sobre infiltrados na greve, na paralisação, gente que está impedindo o caminhoneiro de sair, estão falando até de violência e tudo mais. Isso a gente não sabe ao certo, né? Amanhã eu vou até atrás dessas informações para trazer para vocês, mas o que é certo é que os caminhoneiros não estão terminando a greve hoje. Vou repetir, os caminhoneiros não estão terminando a greve, a paralisação. A paralisação continua e persiste, pelo menos até amanhã, né, que é o que a gente sabe. E amanhã a gente vai ter mais respostas para dar para vocês e vai ter mais informações. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. A pessoa está perguntando bastante sobre a greve dos petroleiros. A informação que a gente tem é que eles vão começar a paralisação deles na quarta. Mas a gente soube também que em algumas refinarias já existe aí uma paralisação deles. O pessoal tá aqui, ó. Kátia Viana, muito obrigado, viu? Ela curtiu os boletins que a gente mandou. Mazeto Arantes está perguntando aqui, cadê a intervenção? A gente não sabe, tá? A gente precisa se informar sobre isso. O pessoal tá falando aqui para pôr, para estralar. Adriele, força, estamos com vocês. O pessoal tá perguntando da gasolina, se nada. Eu falei já da gasolina algumas vezes. Depois dá uma olhada aqui, a gente vai subir esse vídeo para nossa timeline no Facebook. Vai ficar também aí nos stories. Você pode assistir novamente para ver que a gente falou sobre a gasolina, sim. Não falamos sobre abastecimento de gasolina, tá? Mas, enfim. É isso, gente. Vamos finalizando aqui a nossa transmissão ao vivo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí. E amanhã nós voltaremos ao vivo de novo aqui no Planeta Caminhão para falar mais sobre a questão das paralisações. E também a qualquer momento a gente faz... O pessoal está perguntando muito da gasolina. Fábio, os caminhoneiros estão pedindo sim a queda do preço da gasolina também, viu? Eles estão retribuindo o apoio popular e fazendo aí o pedido para que haja a queda do preço de todos os combustíveis, não só da gasolina. O pessoal está perguntando a hora da live de amanhã. A gente não sabe exatamente a hora, mas uma hora antes a gente vai divulgar para que vocês se preparem aí para poder assistir. Muito obrigado a vocês aí que estão mandando aí várias manifestações de carinho pra gente. Muito obrigado a vocês que estão sempre ligados aqui no Planeta Caminhão. Eu vou me despedindo agora, né? E aí a gente volta a qualquer momento com novos boletins, com o Planeta Urgente, com o que a gente conseguir, sinal de fumaça, a gente manda aí a informação para vocês, viu? Boa noite a todos. A greve, a paralisação não terminou. E aí amanhã tem mais história para contar. Muito obrigado, boa noite para vocês, um abraço.